Monique Nanello, no Ninho do Urubu, acompanhando o dia seguinte após a decisão, primeiro jogo no Maracanã, 1-1. Monique, nesta reapresentação, jogadores foram reavaliados pelo departamento médico. Flamengo tem alguma baixa médica para os jogos na sequência, Botafogo e Cruzeiro? Boa tarde, Baran, Vitor Sérgio, para quem acompanha a gente em casa. As baixas são aquelas que o Flamengo já tinha, né? Jogadores que estão se recuperando, o Felipe Viseu e o lateral René. O René se recuperando de uma entorse no tornozelo e o Viseu daquele estiramento no ligamento colateral do joelho. Os dois hoje trabalharam à parte. O Viseu até apareceu enquanto a gente estava no treino ali no campo 5, fazendo uma atividade física, mas a gente não pôde ir até lá acompanhar, já que o treino estava acontecendo aqui onde nós estamos no campo 4. Mas os dois estão em fase de transição, de recuperação, para que em breve possam ficar à disposição do Reinaldo Rueda. Imagino que para domingo contra o Botafogo ainda não seja o momento, que eles façam esse trabalho, para na semana que vem, quem sabe, já começar a trabalhar com bola aqui com o grupo e ficar à disposição não só para a final da Copa do Brasil, mas também para o mata-mata da Sul-Americana, que na próxima quarta-feira o Flamengo já enfrenta a Chapecoense no jogo de ida lá em Chapecó. Hoje só veio a campo quem não atuou 90 minutos na partida de ontem. Até os jogadores que entraram no decorrer do jogo, como o Cuejaro, o Vinícius, o Gabriel, esses sim trabalharam aqui, mas os titulares, aqueles que jogaram 90 minutos, incluindo o goleiro Thiago, não vieram a campo, fizeram trabalho regenerativo lá dentro na academia, mas aqui no campo estavam os jogadores que não estão inscritos na Copa do Brasil. O Paulo Guerreiro, que voltou da seleção das eliminatórias da Copa do Mundo, estava suspenso ontem, mas fica à disposição para o clássico contra o Botafogo no domingo. A mesma coisa o Miguel Trauco, que foi para o banco de reservas, mas também fica à disposição para o clássico, estava com a seleção. Então todos esses jogadores trabalharam aqui, a gente acompanhou só o finalzinho, os 10 minutos finais, logo depois eles seguiram para a academia. E amanhã mesmo que o Rueda vai ter um trabalho, um único trabalho, com todo o grupo, quem jogou ontem, quem não jogou, para definir a escalação para esse jogo de domingo contra o Botafogo. E aí as preocupações continuam sendo só o Felipe Viseu e o René, sem problemas em relação ao jogo de ontem, Baran. Monique, o Vinícius Júnior foi convocado hoje para disputar o Mundial Sub-17. O Flamengo conseguiu de maneira tranquila a liberação do Vinícius Júnior da viagem para a Índia. E uma pergunta, ele está fora do Mundial ou ele viaja depois da decisão? É importante porque se ele não for liberado do Mundial e o Flamengo não conquistar a Copa do Brasil, perde o Vinícius Júnior para a Sul-Americana, onde o Flamengo pode conquistar também uma vaga na Libertadores da América, né? Então seria importante que o Flamengo conseguisse a liberação do Vinícius Júnior do Mundial, para reforçar o Flamengo na Sul-Americana. A Monique vai clarear a situação aí. Pois é, a lista foi divulgada hoje para o Mundial Sub-17. Além do Vinícius, tem dois meninos da base, o Wesley e também o atacante Lincoln, que hoje até trabalhou aqui no profissional. E a questão do Vinícius é justamente essa programação, primeiramente da final da Copa do Brasil, porque o Mundial na Índia vai do dia 6 ao dia 28 de outubro. A seleção Sub-17 se reúne a partir do dia 12 para fazer um período de treinamentos e viaja no dia 25, 2 dias antes da final da Copa do Brasil. E a gente sabe que o Vinícius é uma peça importante na Copa do Brasil, principalmente porque o Flamengo não tem os jogadores, os reforços que chegaram na janela do meio do ano. Então, conversando com o Flamengo, eu confirmei que o Vinícius realmente conseguiu essa liberação, o Flamengo conseguiu essa liberação para que o Vinícius viaje só depois da final da Copa do Brasil. Ainda assim, Bara, o Flamengo destacou caso o Flamengo não tenha nenhuma necessidade extrema. Então, vai depender de tudo que vai acontecer até lá. A gente sabe que são 20 dias até a Copa do Brasil e se o Flamengo não tiver nenhuma necessidade extrema, perder algum jogador, alguma situação que o Flamengo considere extrema, o Vinícius vai ser liberado logo depois da final da Copa do Brasil para se juntar à seleção Sub-17 na Índia. A estreia do Brasil é no dia 7 de outubro, então ele teria esse tempo para viajar logo depois do dia 27 e se reunir com o grupo. Mas até então o Vinícius trabalha aqui no Ninho do Urubu, fica à disposição do Rueda e vai para Belo Horizonte disputar essa final, que é um dos jogos mais importantes da temporada para o Flamengo. E aí, se tudo correr bem, depois dessa final, o Vinícius será liberado e se junta ao grupo do Carlos Amadeu nesse Mundial Sub-17 lá na Índia, Baran.
Bom, já eu volto com a Monique Danello, do Ninho do Urubu, ampliando o noticiário do Flamengo, trazendo mais informações. O Flamengo joga no final de semana contra o Botafogo, mas está de olho mesmo na decisão da Copa do Brasil. Já Vanderlei Luxemburgo, ao vivo aqui no Conexão, de contrato renovado. Já o Cuca explicando a volta do Felipe Melo e as explicações do Klopp para não colocar em campo o Felipe Coutinho, que mostrou estar recuperado, vestindo a camisa da seleção brasileira. O jogo é contra o Manchester City. Vitor Sérgio Rodrigues, ponto 1. Você acha que o Vinícius Júnior ainda está no patamar de disputar um Mundial Sub-17? Sim, acho que está. Você acha válido? Acho importante para ele disputar o Mundial. Ok. Para ele. Agora uma outra questão. Você acha importante para a seleção brasileira ter o Vinícius Júnior no Mundial Sub-17? Porque a leitura que eu faço é o seguinte: eu acho que o futebol brasileiro ou pensa em conquistar títulos ou pensa em revelar talentos para a seleção principal. Se pensa em revelar talentos, o Vinícius Júnior já está revelado. Se pensa em conquistar títulos, aí tudo bem, leva o Vinícius Júnior e levanta lá o troféu. Você acha que para a seleção brasileira é importante ter o Vinícius Júnior para conquistar o título ou seria importante ter essa lacuna para revelar um outro jogador, já que esse já está revelado e muito bem revelado, é jogador do Real Madrid? Eu acho que esse aspecto seu vale, mas vale mais para o andar de cima, né? Porque a gente está falando de uma seleção sub-17. É raríssimo você ver um jogador da seleção sub-17 ser alçado à seleção principal ou ser aproveitado no curto prazo na seleção principal. Se fosse a sub-20, eu acho que faria mais sentido ter o raciocínio, né? O cara fala, pô, tem um cara... A exemplo do que aconteceu com o Neymar em 2011. O Neymar, em 2011, ele participou do Sul-Americano Sub-20, porque, além de Sul-Americano, ele era também pré-olímpico. E aí, no Mundial Sub-20 de 2011, o Neymar não foi, porque o Neymar já era jogador da seleção principal. Então, de fato, não fazia sentido para a seleção, nem para o Neymar, jogar o Mundial Sub-20 de 2011. E o Brasil foi sem o Neymar e foi campeão, né? Foi campeão naquele time comandado pelo Ney Franco. Para a seleção Sub-17, eu acho que não vale o mesmo raciocínio, porque são 2 degraus de diferença. Você está na Sub-17, você tem... Não estou nem colocando a Sub-23, tá? Que é o ocasional. Que é o ocasional, só num período ali que você trabalha a Sub-23. E de 4 em 4 anos. Então, ou de 3 em 3 para você fazer. Então, você tem 17, 20 para chegar na principal. E olha que o Brasil faz mal essa escadinha. Outros países fazem muito melhor, como, por exemplo, a Espanha ou a Alemanha, o aproveitamento de quem chega na seleção sub-20 para a seleção principal. Acho que o Brasil ainda precisa evoluir e está evoluindo nessa questão. Então, acho que é importante, sim, para o Vinícius, para o Flamengo, para o Real Madrid e para a seleção brasileira ter o Vinícius no Mundial Sub-17. Existe até um outro dado interessante, né? Para não se queimar etapas. Talvez seja importante para o Vinícius Júnior e para a seleção o Vinícius Júnior ter a ascensão como líder desse Mundial Sub-17, condição que ele deva assumir mesmo, um papel de liderança pelo status que ele tem. Eu não sei nem se o Vinícius Júnior vai ser líder de alguma coisa, do ponto de vista, a não ser a referência técnica é uma coisa. Na verdade, referência. Referência técnica, acho que o Vinícius Júnior e aí a gente ouve os especialistas de base. E o Vinícius Júnior é hoje o melhor jogador sub-17 que o Brasil tem. Não sou eu quem falo isso, são os especialistas em base, pessoal do site Olheiros, por exemplo, fala isso. O fato dele ainda não fazer diferença no profissional é algo natural, acho até. E ficou muito claro do Vinícius Júnior ser puxado para o profissional logo depois de ser vendido ao Real Madrid, fica claro que houve etapas queimadas aí. Porque uma coisa era você trazer o Vinícius Júnior desde o início do ano, porque havia o entendimento de que ele podia, por exemplo, jogar o campeonato estadual. Que acho que era
forma de você medir a temperatura muito melhor do que botar ele no Campeonato Brasileiro. Vai lembrar, ele estreou no Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro. Agora, uma outra questão... E aí ele só foi anexado ou foi incluído no time principal depois que foi vendido para o Real Madrid. Aí eu acho que ficou claro que houve uma queima de etapas aí. Agora, uma última questão ainda em relação a esse tema. Se o Flamengo não conquistar a Copa do Brasil, é evidente que para o Flamengo é melhor ter o Vinícius Júnior na Copa Sul-Americana. É evidente que para a seleção... Você tem dúvida? Eu tenho. Mas deixa eu te questionar. Para a seleção brasileira, é evidente que é melhor ter o Vinícius Júnior na seleção. E para o Vinícius Júnior? Não, então, esse é o problema. O time do Flamengo da Copa do Brasil é esse que jogou ontem. Vai entrar o Guerreiro aí, talvez entre o René na final, mas é esse. E aí, nesse time, o Vinícius Júnior, ele é o primeiro ou o segundo a sair do banco de reserva. Está muito claro. Agora, no time da Copa Sul-Americana, você tem outros jogadores a saírem do banco antes do Vinícius Júnior. Porque, por exemplo, no time da Copa Sul-Americana, o Everton Ribeiro está inscrito, o Giovânio está inscrito. Esses dois, eles têm que sair do banco antes do Vinícius Júnior. Ou eles têm que jogar e aí alguém vai estar no banco que sairia antes do Vinícius Júnior também. Porque acho que está muito claro que o Vinícius Júnior, o aproveitamento de jogadas dele ainda é insuficiente. Ainda é insuficiente. Agora, ele tem muito recurso técnico e aí você coloca no time da Copa do Brasil na esperança que esse recurso técnico faça diferença em uma ou outra jogada. Por exemplo, contra o Botafogo, o Vinícius Júnior poderia ter matado o jogo. Perdeu 2 oportunidades. Ontem, o Vinícius Júnior errou praticamente todas as jogadas que tentou. Então, mas como você no time da Copa do Brasil, você é esse elenco aí, é melhor ele sair do banco primeiro do que o Gabriel, por exemplo. Então, acho que na Copa do Brasil, vale fazer o esforço para ele jogar dia 27. Agora, na Sul-Americana, você passa a ter opções, especialmente Thiago Ribeiro, Everton Ribeiro, perdão, e Giovânio, e aí o Vinícius Júnior passa a ser alguém que pode ir defender a seleção sub-17. Bom, já